Muito bom dia, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de comunicação. Muito bom dia, vocês que estão aqui no Santuário Pai das Misericórdias. Sejam muito bem-vindos. É um prazer, uma alegria para o nosso coração ver esse santuário ainda não lotado, como é o desejo do nosso coração, é o desejo da Canção Nova, é o desejo de Deus, é o desejo do Pai das Misericórdias, mas sim, com você ocupando aquele que é o seu lugar, porque o seu lugar é no coração do Pai das Misericórdias. Eu digo com certeza que o coração do Pai das Misericórdias é este santuário, onde você é acolhido. E esse lugar, ele ficou por muito tempo vazio, esperando que você estivesse aqui, esperando que você venha para cá. E é com muita alegria que a gente fala isso. Ver esse santuário sendo povoado é uma alegria para o nosso coração, é uma alegria para o Pai. Isso nos faz cada dia mais ter força para que a gente evangelize e para que a gente fale da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vinda que está próxima. E isso, olhar para vocês, olhar para o povo de Deus, é o que nos anima. Olhar para o olhar de cada um de vocês é o que nos faz, nós missionários da comunidade Canção Nova, a querer mais e mais a entregar a nossa vida. Mesmo diante das nossas entregas, limitações, sofrimentos, mas olhar isso, olhar o estar perto de vocês é o que nos faz querer entregar a nossa vida. A nossa missionariedade não faz sentido sem um povo. E o nosso povo são vocês aí de casa. O nosso povo é vocês que estão aqui. E isso é o que nos impulsiona e que nos leva cada dia mais a querer levar a palavra de Deus, a querer evangelizar. Muito obrigado pela tua presença. Eu te convido a você dar uma grande salva de palmas para você. Uma grande salva de palmas para aqueles que estão em casa, de louvor, de agradecimento pela oportunidade que Deus nos dá hoje. E primeiro eu quero me apresentar. Eu sou Gustavo, missionário da comunidade Canção Nova. Estou entrando no meu primeiro ano temporário na comunidade. E é uma alegria estar aqui. Sou natural do Rio de Janeiro, de uma cidade chamada São José do Vale do Rio Preto, região serrana do Rio, uma cidade bem pequena, mas com muitos frutos para a igreja, muitos frutos vocacionais, graças a Deus. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. E quando eu rezava e preparava essa pregação, eu pensava em todo o contexto no qual a gente vive hoje e no qual é impossível nós sermos alheios ou nós sermos indiferentes a todo o contexto mundial que a gente vive hoje. Um contexto que não está sendo fácil, um contexto onde está gerando um esforço emocional, um esforço psicológico, um esforço que demanda também a gente sair do nosso lugar, do nosso comodismo. Não está sendo fácil esse momento de pandemia, não está sendo fácil esse momento de isolamento social, não está sendo fácil para mim, para você, para ninguém. Em muitas casas agora, talvez existem pessoas que estão sozinhas há meses isoladas. E eu falo para você que é essa pessoa, que talvez está isolada há meses, sem contato, não está saindo de casa. Essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Essa palavra vem ao encontro daquele que pode nos dar a gota de esperança que nos falta. E gota é muito pouco
para Jesus, Ele nos dá um mar de esperança. O mar de esperança de encontrarmos uma solução. O mar de esperança de entendermos aquilo que nós vivemos no momento de hoje. É o Senhor Jesus que nos dá essa esperança. Nós saímos há pouco das celebrações do Advento, do Natal. Celebramos a Epifania do Senhor na liturgia. Vimos nas leituras que os reis magos, eles saíram de suas cidades para encontrar aquele que era a salvação do mundo. Aquele que era prometido, o Messias. Aqueles reis magos saíram dos seus lugares, saíram de suas cidades, digamos assim, de suas tribos, para encontrar aqueles que eles já esperavam há muito tempo. Aqueles a quem eles colocavam a sua confiança. E eu rezando, eu pensava e entendia que o que aqueles reis magos viviam naquele tempo, não um contexto de pandemia, mas era um contexto talvez de um mundo maldoso, de um mundo sem esperança. Mas aqueles reis, eles tinham a esperança de encontrar a salvação, porque eles tinham dentro deles, eles tinham dentro de si, muito forte a esperança, a profecia dentro deles, porque eles eram homens estudiosos, eles estudavam as profecias do Messias, a vinda do Salvador, a vinda de um rei. Eles tinham dentro dele isso muito forte. E eles viviam um contexto talvez parecido com o nosso, talvez de maldades, de falta de esperança no mundo. Talvez eles olhavam e falavam assim: meu Deus, quando ele virá? O que está acontecendo? Não é esses questionamentos que a gente tem hoje. O que tem acontecido? O que tem acontecido com a sociedade? O que tem acontecido com as famílias? Famílias se destruindo. O que tem acontecido? O que aconteceu com as pessoas? Onde se encontra o amor? Onde se encontra o amor? Talvez eles questionavam isso. Mas só que diante dos questionamentos deles, eles tinham a esperança e tinham a profecia. As profecias de Jeremias, as profecias lá atrás, de que viria um rei para Israel. Em Jeremias 39 fala: Israel será sim servo do Senhor seu Deus, e também de Davi, rei que lhes darei. Essa era uma das profecias às quais os reis magos confiavam. Em Jeremias 33:15 também diz: naqueles dias, naquele tempo, farei brotar de Davi um rebanho dado à justiça, que vai implantar a justiça e o direito no país. Então aqueles homens, eles tinham tido um encontro com a palavra, um encontro com a profecia. Digamos que nos dias de hoje, eles tinham um encontro com Deus e esperavam ardentemente a profecia. Aqueles homens, os 3 reis magos, eles eram homens que estudavam as estrelas, estudavam o universo, estudavam essa área, e eles sabiam que o sinal que viria para eles, viria de uma estrela. Aqueles homens, eles olhavam para cima, e não olhavam para baixo. Em nenhum momento, aqueles homens quiseram olhar para as coisas terrenas, e entender que o Filho de Deus viria de baixo, mas o sinal viria do céu. Aqueles homens olhavam para cima,
Nós, nos dias de hoje, devemos olhar para cima, devemos olhar para Deus, olhar para o céu, ver os sinais que vêm do céu, não os sinais terrenos somente, sinais de desastres, mas olhar para o céu, que existe uma esperança. E que nós somos chamados a viver essa esperança, porque nós também portamos e vivemos uma profecia de que o Senhor virá. Só que diante do estudo daqueles 3 reis magos, diante de tudo que eles viviam, diante da profecia, do estudo que eles faziam na palavra, do olhar que eles tinham para o alto e não um olhar para baixo, diante de tudo isso, eles não se acomodaram. Eles não se acomodaram. Eles queriam saber de onde viriam o seu Salvador. E procuravam, procuravam, procuravam. Eles procuravam entender quem era o rei que viria, para que eles pudessem o quê? Ir adorá-lo. Ir adorá-lo. Porque eles sabiam que somente se prostrar diante daquele rei mudaria o rumo da humanidade. Eles sabiam que somente se prostrar diante do Messias mudaria o rumo de tudo. E eu te digo, a única coisa que irá mudar o rumo da nossa humanidade é se prostrar diante de Jesus. É se prostrar, é adorar, é se entregar, é ir ao encontro dele. Não existe outro caminho. Somente isso vai mudar o rumo da nossa humanidade. Nada mais. Não existe uma outra solução. Não existe. A única solução é essa. Porque nós não nascemos para esse mundo e nós precisamos entender isso. Nós nascemos para o céu. E enquanto nós estivermos olhando para baixo, e não olhando e vendo o sinal da estrela que quer nos levar até Jesus, nós não conseguiremos sair do lugar e iremos patinar nessa humanidade. A única solução é ir ao encontro de Jesus. Essa é a única solução. Não existe outra. Não existe mais nada a se fazer senão isso. É se entregar. É se entregar a Jesus. É sair do seu lugar, é sair da sua casa. É sair do seu eu e ir ao encontro de Deus. É sair do nosso comodismo espiritual e encontrar com Deus. Aquilo que aqueles reis magos fizeram foi sair do seu lugar, da sua casa, do seu comodismo e caminhar. Quando aqueles reis magos viram as estrelas, com certeza eles sentiram medo. Com certeza eles ficaram indecisos. A palavra de Deus, em Mateus, vai nos dizer: depois que Jesus nasceu na cidade de Belém da Judéia, na época do rei Herodes, alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mas quando eles avistaram aquela estrela, com certeza eles se questionaram. Mas mesmo diante do questionamento, eles saíram a caminho. E eu tenho certeza, eles não tinham um carro com ar-condicionado,
Eles não tinham um cavalo, talvez, para caminhar até o encontro do rei. Mas eles saíram. O caminho para adorar o Senhor, o caminho de encontro ao Senhor, ele não é um caminho fácil. Ele é um caminho que demanda força de vontade, que demanda fé. Porque em muitos momentos, aquela estrela, ela ficava distante. Talvez quando clareava o dia e eles caminhavam, aquela estrela até desaparecia. Mas eles tinham a certeza de que eles encontrariam a salvação. E eles queriam adorá-lo. Eles queriam e tinham a certeza de que o Messias viria daquele lugar, mas porque eles portavam, eles viviam, eles degustavam a profecia. E muitas vezes nós esquecemos. No caminho, nós esquecemos daquilo que Deus faz por nós. No caminho, nós esquecemos daquilo que o Senhor nos prometeu. E aí nós desistimos de ir ao seu encontro. Quando nós não vemos mais a estrela que brilha, nós achamos que o Senhor esqueceu de nós. Não. Aquela estrela ainda continua a brilhar. Mas talvez falta um passo na fé. Como aqueles reis tiveram. Um passo na fé de continuar o seu caminho. Indo, passando por lugares altos, baixos, e a nossa vida é como esse caminho até Jerusalém para adorar o Senhor. Às vezes a gente está lá em cima, mas às vezes a gente está lá embaixo, um dia mais animado, outro dia mais desanimado, mas é o caminho necessário, é o caminho de entrega. E aqueles reis magos ainda carregavam presentes para entregar ao rei. Que olha, se fosse um pensamento simplesmente humano, eles nem sabiam se estaria lá. Mas no seu coração, eles tinham a certeza. Porque o coração deles estava em Deus. Pés fincados no chão, mas um coração no céu. E a profecia, ela só é vivida e ela só é contemplada quando os nossos pés estão fincados no céu, mas o nosso coração está em Deus. Só dessa forma. Nós iremos contemplar a salvação de Deus, se os nossos corações estiverem no céu. Porque se os nossos corações estiverem no lugar dos nossos pés, nós tropeçaremos. Nós precisamos caminhar com os pés no chão, mas o coração no céu. E era assim que aqueles magos caminhavam. Com os pés na terra e o coração no céu. É assim que eles caminhavam, com a certeza de que encontrariam o Messias, com a certeza de que encontrariam o Rei, que libertaria Israel. Meu irmão, minha irmã, se você já se questionou, quando esse Rei virá? Esse Rei nasceu, se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, está diante de nós na Eucaristia. Só que nós precisamos, como os reis magos, ir ao seu encontro. Ir ao seu encontro. A mística Ana Catarina Emmerich, ela faz um relato nas suas visões. Ela tem várias visões sobre a crucificação, morte de Jesus, mas ela também faz um relato. Em uma das suas visões,
sobre a tribo em que aqueles reis magos viviam. E ela fala que toda a tribo daqueles reis tiveram a oportunidade de ver a estrela. Todos viram a estrela. Só que ela fala que os 3 saíram ao encontro da estrela. Todos viram. Os 3 saíram. Você é aquele que sai a caminho da estrela, buscando a salvação, buscando se prostrar diante do Salvador? Ou você é aquele que olha a estrela e fala, será que é verdade? Eu não vou sair daqui, eu vou continuar da maneira que eu estou, eu vou continuar vivendo a vida que eu estou vivendo. A vida de caminho até adorar o Senhor foi uma vida de renúncia daqueles reis. Uma vida de renúncia, eles tiveram que renunciar. Renunciar à sua família que ficou, renunciar às pessoas, renunciar à sua tribo, renunciar ao conforto. E hoje, para que nós possamos encontrar o Senhor, nós precisamos renunciar aos pecados, renunciar à nossa vontade. Precisamos renunciar, porque vai ser a renúncia, a vida de santidade, que vai fazer com que aquela estrela brilhe e que nós consigamos enxergar. Porque quando nós não temos uma vida de santidade, uma vida de renúncia, nós não conseguimos enxergar a estrela. Porque nós perdemos a confiança em Deus. Porque nós já perdemos a confiança em nós mesmos, naquilo que foi nos dado como profecia. E às vezes o caminho cansativo, ele nos leva a isso, a perder. Onde foi que você perdeu a profecia? Onde foi que você perdeu a esperança? Onde foi que você foi perdendo? Foi desacreditando? Em que lugar? Olha a sua vida, eu olho para a minha. E muitas vezes eu preciso caminhar e voltar e falar, olha, eu perdi a profecia aqui, nesse momento. Eu perdi a esperança, eu perdi a profecia, eu perdi o gosto, eu perdi até a vida de santidade com os meus pecados. E aquela estrela começa a ficar ofuscada, eu não consigo enxergar ela, e eu começo a desviar do caminho. O caminho ao encontro do Senhor é assim. Precisamos ir ao encontro dEle, mas para ir para o encontro dEle, precisamos dessa disposição de vida. Disposição de viver a santidade, a renúncia. Nós precisamos ser aqueles 3 que saem dos seus lugares e vão ao encontro do Senhor. Nós precisamos ser aqueles 3 que acreditam que aquela estrela que brilha lá em cima, ela nos levará. Precisamos ser guiados pela nossa fé. Precisamos ser guiados pela nossa vida de santidade, pela nossa vida de oração. Porque eram homens de oração, eram homens de intimidade com Deus, eram homens de uma vida profética. E é isso que nós devemos ter, sermos homens e mulheres de intimidade com Deus. Porque para seguirmos o caminho ao encontro de Deus, ao encontro do Salvador, não é simplesmente jogar uma mochila nas costas e caminhar de qualquer maneira, mas é uma vida de renúncia, é uma vida de vontade, de querer. Mas lá no final, quando a estrela brilhar e ela parar, nós nos encontraremos com o Senhor. O caminho, ele não é fácil. Nós somos chamados a seguir essa estrela. A seguir essa estrela. A seguir
aquilo que o Senhor nos pede, a seguir a profecia que é nos dada. Somos chamados a isso. Nada mais. Precisamos sair dos nossos lugares. E volto a dizer, a única solução para a humanidade é nos levantarmos do nosso lugar, como os reis magos, e irmos nos prostrar diante do menino Deus. É a única solução para a tua família é você se prostrar diante de Deus. A única solução para o teu casamento é você se prostrar diante de Deus. A única solução para essa pandemia que está assolando o mundo é nos prostrarmos diante de Deus. É se colocar a caminho. Se colocar a caminho da adoração. Se colocar a caminho de se encontrar com o Senhor. É a única. Não existe outra. Ninguém me apresentou outra e eu tenho certeza que não vão me apresentar. Tudo depende do Senhor. Tudo. Tudo. Não acontece nada. Nada. Diante desse céu. Sem que seja da vontade ou permissão de Deus. Da vontade ou permissão. Então é a necessidade de nos colocarmos nesse caminho. Caminho de pedra, caminho de dificuldade, caminho de às vezes de falta de fé. Mas eles foram ao encontro. Eles saíram dos seus lugares. Nós não podemos ser uma humanidade acomodada, porque nós já sabemos a história. Nós já conhecemos a história. Eles tinham uma profecia e confiaram e tiveram fé. Nós já sabemos a história. Quando aqueles reis magos chegaram naquela manjedoura e olharam, eu fiquei rezando ontem à noite, e eu fiquei pensando, eles encontraram somente uma criança. E uma criança, para quem quer uma libertação de um povo, é algo inofensivo. Concordam? Olhar para uma criança e falar, essa criança vai libertar o meu povo? Essa criança vai me libertar? Essa criança é a profecia? Eles só encontraram uma criança. Mas dentro do coração deles, tinham a certeza absoluta que se colocando diante daquela criança, aquela criança mudaria o rumo da humanidade. E eles não tinham ideia. Eles tinham a fé, acreditavam, mas eles não tinham ideia do que aconteceria. Porque eles não adivinhavam o futuro. Eles tinham sim as profecias. Mas eles não tinham ideia que aquele menino morreria pela humanidade. Mas eles caminharam e adoraram. Adoraram. Entregaram presentes. Entregaram suas vidas, entregaram aquilo que eles tinham de mais sagrado. E às vezes, a gente vai deixando o que a gente tem de mais sagrado pelo caminho, porque nos pesa, porque é um peso. Eu fico imaginando aqueles reis carregando o ouro. Como que não deve ter pesado aquilo pelo caminho? Eles poderiam ter falado, não, vamos deixar isso aqui, a gente só vai lá e adora ele e pronto, está resolvido. Mas não, eles levaram algo a mais. Quais as riquezas que você foi deixando pelo caminho? Quais as riquezas que você foi deixando pelo caminho para se encontrar com Deus? Quais as riquezas?
talvez a sua castidade, talvez o seu casamento, talvez a sua família. Você foi deixando as suas riquezas, ao invés de caminhar com as suas riquezas ao encontro do Senhor e entregar a Ele, você foi deixando elas, deixa aí, na volta eu pego. E é isso que o inimigo de Deus quer fazer conosco. Ele quer que nós deixemos as nossas riquezas no caminho. E que muitas vezes nós chegamos sem nada diante do Senhor. Mas como Ele é um Pai, mesmo sem nada, e mesmo se você perdeu tudo no caminho, Ele é um Deus que te olha e te fala: eu não te quero pelo que tens, mas eu te quero pelo que és. És meu filho. És meu filho. E a única coisa que o Senhor quer hoje é que você vá ao seu encontro adorá-lo pelo que você é, não pelo que você tem. Mas se você tem as suas riquezas ainda, meu irmão, entregue para o Senhor. Entregue o ouro da tua família para o Senhor. Entregue os incensos da tua família, do teu casamento, dos teus filhos, da tua castidade para o Senhor. Entrega para Ele, se consagra a Ele, leve a Ele. Entrega a Ele. Dê ao Senhor presentes. Dê ao Senhor presentes. Presentes que Ele vai gostar e vai amar. Que é a sua vida, que é as coisas que fazem parte da sua vida. Fazem parte de você. Ele não quer mais nada. Cuidado para não se perder o caminho. Cuidado para não perder a sua esperança. Cuidado para você não perder a profecia que existe na sua vida e que foi dada. Aqueles homens guardaram a profecia dentro do coração. Cuidado. Cuidado no caminho de encontro ao Senhor com os ladrões que aparecem para te roubar, te assaltar e para te deixar machucados pelo caminho. Cuidado com aqueles que querem te mostrar atalhos. Atalhos para irem adorar ao Senhor. Atalhos não existe. Existe um caminho. É o caminho da renúncia, da santidade, da intimidade com Deus. E era isso que aqueles homens tinham. Eles não perdiam a esperança por isso. Porque quando a profecia ia se apagando, eles se lembravam do que o Senhor tinha feito por eles. Olha para a sua vida. Eu olho para a minha. De onde o Senhor me tirou. Eu preciso me colocar a caminho de encontro. E sei que não será um caminho fácil. Mas eu preciso me colocar a caminho. Para levar os meus presentes a Deus. Para adorá-lo, para me prostrar. Precisamos entender. Diante daquele caminho, o que eu acho interessante é que os reis magos, eles foram até o rei que tinha naquele lugar, que era Herodes. E ali ele perguntou a Herodes. A palavra de Deus fala que eles chegaram na casa de Herodes e perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado. Assim como toda a cidade de Jerusalém, ele reuniu todos os sumos sacerdotes e escribas do povo para perguntar-lhes onde o Cristo deveria nascer. Responderam, todos sabiam da profecia. Responderam, em Belém da Judeia,
Pois assim escreveu o profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um príncipe, que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes chamou em segredo os magos, porque ele queria ludibriar aquelas pessoas. Ele queria fazer com que aqueles reis magos pudessem direcionar ele até o rei dos judeus, até o rei, o Salvador, mas não por uma boa causa. Ele queria matar, ele queria destruir, ele queria acabar com o rei de Israel. E ele disse assim: os magos, e procurou saber deles a data exata em que a estrela tinha aparecido. Depois enviou-os a Belém, dizendo: ide, procurai obter informações exatas sobre este menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no oriente ia à frente deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao observarem a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e adoraram. Depois abriram seus cofres e ofereceram seus presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, passando por outro caminho. Retornaram para sua terra, passando por outro caminho. No nosso caminho, nós vamos encontrar com muitos reis. Com muitos reis. Só que cabe a nós querermos instituirmos eles como os reis da nossa vida, como os reis da nossa história ou não. Quem tem sido o rei da tua vida? Porque eles encontraram com Herodes e poderiam ter conversado, poderiam ter acreditado naquela conversa fiada. Não, fala para mim onde ele está, porque eu também quero ir lá adorá-lo. E já viram essa história hoje em dia? Não precisa viver uma vida tão radical, não. Tranquilo, a gente pode fazer isso aqui. Olha, isso aqui não tem problema não. A gente pode viver assim, que Deus não se importa. Deus é só misericórdia. Ainda usa disso, né? Deus é só misericórdia. Não, que isso, para. Matar uma vida no ventre, sem problema. Não tem problema. Está dentro da barriga, não é vida ainda. Tranquilo, pode. Sem problema. Não. É a enganação do mundo. São os reis desse mundo que querem confundir-nos ao caminho da adoração, ao caminho ao encontro do Senhor. Eles querem nos confundir, nos levar ao erro, nos levar a esquecermos da profecia, da promessa e adorá-los. Eles querem acabar com o Senhor. Eles querem roubar de nós a fé. Assim como Herodes queria roubar daqueles reis a oportunidade de uma adoração e a oportunidade de salvação de um povo, eles querem roubar de nós a salvação de um povo. Eles querem roubar de nós a única esperança que nós temos, que é o nosso Senhor. A única. Eles querem roubar de nós. E muitas vezes nós encontramos o Senhor, nós adoramos Ele, e no caminho de volta nós voltamos para Herodes, nós voltamos para o pecado,
Nós tivemos a oportunidade de contemplar o Senhor, contemplar as suas maravilhas, vimos a estrela, vimos todos os sinais do céu, vimos tudo que o Senhor pode fazer, mas nós voltamos para Herodes. Aqueles reis seguiram por um caminho totalmente diferente. E nós precisamos seguir um caminho. E quando nós encontramos com o Senhor, quando nós voltarmos, nós precisamos seguir um caminho, porque o Senhor Jesus é aquele que muda todos os caminhos. Quando você se encontra com Deus, Ele muda o seu caminho. Quando você encontra com Jesus, não tem jeito. O caminho é mudado. De uma maneira ou de outra. O seu caminho muda. No meu encontro pessoal com Jesus, quando eu saí da minha tribo, do meu lugar, e decidi encontrar com Jesus, me prostrar diante dele, quando eu me levantei, eu já não era mais o mesmo. E eu vi que o caminho era totalmente outro. E que eu não podia voltar para Herodes. Eu não podia avisar a Herodes onde o Senhor estava. Eu precisava guardar Deus no meu coração e seguir um outro caminho. Nós precisamos hoje, a partir do encontro, a partir do se prostrar, a partir do estar em adoração, a partir do caminho, encontrar com o Senhor e voltar por outro caminho. Hoje, no Santuário Pai das Misericórdias, você precisa sair desse lugar e não voltar pelo mesmo caminho. E você sabe qual é o caminho, qual é o Herodes da sua vida, o que vai te fazer acabar com o Senhor na sua vida. Você sabe, eu sei que quando eu sair daqui, para onde eu não posso ir, o que eu não posso fazer, o que eu não posso falar, as atitudes que eu não posso ter, eu sei, eu não posso voltar para lá. Você sabe. A situação que nós nos encontramos numa humanidade perversa é porque ela volta para Herodes e ela coloca qualquer coisa como rei de sua vida e não adora o verdadeiro Senhor. É a única coisa. Coloca dinheiro, coloca carro, coloca homem, mulher, sexo, qualquer coisa no lugar que é de Deus. Nós precisamos colocar o Senhor no seu devido lugar, no seu devido altar dentro do nosso coração, e a partir desse encontro voltar por outro caminho totalmente diferente. Eu preciso, você precisa, nós precisamos, diante da realidade que nós estamos vivendo, meu irmão, minha irmã, é para a gente acordar. Qual é o caminho que a gente deve seguir? É acreditar na profecia de que o Senhor virá, de que o Senhor voltará. Ele veio, mas Ele vai voltar. É alimentar essa profecia, alimentar essa esperança. Não colocar esperança em qualquer coisa mundana do mundo, mas não no Senhor. E sabe a única solução? É uma vida de santidade. É uma vida de luta. É uma vida de entrega. É uma vida de se entregar a Deus, de olhar para cima, de confiar, de saber, de não se apegar somente a este mundo. Não. Mas se apegar à vontade de Deus, se apegar ao céu, é porque é para lá que a gente tem que ir. A gente vive nesse mundo por um tempo, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos, pronto. E depois, o que vai ser da gente? Se nós adoramos o rei que não deveria ser adorado, se nós vivemos uma vida que não deveria ter sido vivida, se nós entramos por caminhos que não deveriam
A gente não deveria entrar se a gente não saiu do nosso comodismo e foi ao encontro do Senhor, não foi adorar, não foi encontrar Ele. Nós precisamos nos encontrar com o Senhor. O caminho de ida dos Reis Magos, eles foram cheios de percalços, dificuldades. Mas o caminho que me chama muito a atenção é esse caminho de volta. É o caminho de volta. Depois que eles se encontraram com o Senhor, eles voltaram, mas não voltaram pelo mesmo caminho. Isso me chama muito a atenção. Não voltaram pelo mesmo caminho. Nós não podemos voltar mais pelo mesmo caminho. Quando nós encontramos com o Senhor, o caminho da nossa vida precisa ser diferente. Precisa mudar. O rumo da nossa vida precisa mudar. Nós precisamos mudar o rumo da nossa humanidade, acreditando na profecia, vivendo a profecia, vivendo a esperança. É isso que nós precisamos. Nós precisamos escutar a voz de Deus, a voz do anjo, e não voltarmos pelo mesmo caminho. Não voltarmos pelo mesmo caminho. Qual é o caminho que você não pode voltar? Você sabe qual é o seu caminho. Eu sei qual é o meu. Mas eu também sei qual é o caminho agora que me leva para Deus. Eu sei qual é o caminho que me leva a adorar. Cada um tem o seu caminho. Perguntaram para o Papa Bento XVI uma vez, eu acho que na época cardeal Ratzinger, quantos caminhos levam a Deus? E ele respondeu, quantos são os homens? Quantos caminhos levam a Deus? Quantos são os homens? Cada um tem o seu caminho. Cada um tem um caminho de santidade. O meu caminho de santidade não é o seu caminho de santidade. O meu caminho de seguir e adorá-lo não é o seu caminho de santidade. É o seu, é o meu. Cada um vai passar por uma dificuldade, outra, totalmente diferente. Mas o final é o mesmo. Nos encontraremos no final, todos, em um lugar só. Mas o caminho é diferente. Eu tenho o meu e você tem o seu. Eu tenho uma profecia que eu porto. Você tem uma profecia, uma promessa, uma graça na sua vida. Só que cabe a você, a mais ninguém. Mas ninguém, sabe o que é ninguém? A você sustentar e viver essa profecia. Ninguém vai te pegar pela mão. É sua, a salvação, ela é individual. Ela é minha e eu preciso lutar por ela. Eu preciso me decidir, me colocar a caminho de adorar o Senhor, não mais ninguém. Aqueles reis, eles se decidiram por conta própria. Eles que quiseram, cada um, eu quero. Então ele foi e conversou com o outro, não, você quer? Então vamos comigo? Vamos comigo. Você quer? Vamos comigo? Vamos comigo. E eu te pergunto, você quer? Então vem comigo. Vem com a gente. Vem com a igreja. Vem com a canção nova. Vem. Vem. O Senhor te espera. O Senhor te espera para que você adore e se entregue a Ele. Vem. E eu te peço, vem. O Senhor está te chamando. Vem. Vem agora. Vem. Eu tenho um caminho de felicidade, de esperança para você.
Vem. Vem. Você quer? Então vem. Vem com a gente. É isso que eu posso fazer. É te chamar para caminhar comigo. É para te chamar para caminhar nessa espera, nessa espera ansiosa do Senhor, junto com a canção nova, junto com a igreja. É isso que nós devemos fazer. E eu te peço, fica de pé. Você que está em casa, fica de pé. Onde você está, fica de pé. Fecha teus olhos. E se coloca diante de Deus. Se coloca agora diante da profecia da vinda do Senhor. Se coloca diante da esperança. Deixa o Espírito Santo ir adentrando dentro de você nesse momento. Deixa o Espírito Santo ir fazendo dentro de você nesse momento, e Ele ir colocando a certeza de que você precisa caminhar, de que você precisa dar um passo. Deixa Ele fazer. Se você ora em línguas, vai rezando, orando em línguas, e vai pedindo para o Senhor: Senhor, age em mim, age na minha vida. Eu preciso, Senhor, ir ao teu encontro. Eu quero, Senhor, ir ao teu encontro, Senhor. Eu quero me entregar a Ti. Eu quero, Senhor, seguir a estrela que me leva até o Senhor. Eu quero, Senhor, me encontrar contigo, adorar. Senhor, o meu caminho não tem sido fácil. O meu caminho tem sido um caminho pedregoso, Senhor, mas eu quero me encontrar contigo. Eu entendo as dificuldades. Eu entendo, Senhor. Eu conheço, Senhor. E vai colocando para o Senhor as suas limitações. Senhor, eu sou falho nessa área. Eu não consigo ser uma pessoa constante. Eu não consigo, Senhor, ser uma pessoa com propósitos firmes. Eu não consigo, Senhor, viver a castidade. Eu não consigo, Senhor, parar de trair a minha esposa, parar de trair o meu esposo. Eu não consigo, Senhor. O meu caminho tem sido um caminho tão duro. E a estrela tem se apagado cada dia mais, Senhor, e eu não tenho conseguido enxergar. Senhor, eu tenho colocado outros reis no seu lugar. Eu tenho colocado tantas coisas, Senhor, nos altares do meu coração, Senhor, mas eu não tenho te colocado no altar da minha vida. Eu tenho escolhido, Senhor, por outros caminhos, por outros deuses, e não tenho te escolhido. Eu não tenho acreditado na profecia, Senhor, mas eu quero voltar a acreditar na profecia, a ter um encontro contigo. Senhor, eu não tenho encontrado contigo na tua palavra, mas eu quero voltar, Senhor, a encontrar contigo na palavra. Pede o Espírito Santo que venha sobre você. Estende os teus braços, levanta os teus braços o mais alto que você pode e fala para o Senhor: Senhor, vem com o teu Espírito Santo hoje. Vem com o teu Espírito hoje me guiar durante este caminho, pois o que eu quero hoje é me prostrar, é estar diante de Ti, porque só diante de Ti eu encontrarei a esperança, eu encontrarei, Senhor, a solução, o entendimento. Só diante de Ti, Senhor, eu encontrarei a salvação da minha família, do meu povo. Só diante de Ti, Senhor. Só diante de Ti, Senhor, eu recupero a pureza que eu perdi, a pureza que eu tenho me sentido sujo, impuro, fraco, miserável. Mas olhando o Senhor numa manjedoura, olhando a Tua humildade me limpa, me purifica.
A tua humildade, Senhor, me lava. A tua misericórdia me lava, Senhor, me purifica. Assim como o Senhor nasceu um bebezinho, me transforma a minha castidade, me devolve a pureza. Eu quero, Senhor. Eu quero me prostrar diante de Ti, Senhor. Eu quero adorar. E eu te convido, nesse momento, a você se ajoelhar. Você que está aqui no santuário, você que está em casa, em um ato profético, e cantar essa música, porque é diante do se prostrar, é diante do se prostrar que os nossos caminhos mudam, é diante do se entregar que o nosso caminho muda e que a profecia ela é realizada novamente. Não existe outro caminho senão nos prostrarmos diante de Jesus. Jesus, Tu és o centro. Jesus, Tu és meu tudo. Jesus, meu amigo mais fiel. Jesus, Tu és o centro. Jesus, Tu és meu tudo.